Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan, operado pela OceanGate, desapareceu nas águas internacionais do Oceano Atlântico Norte, perto de Newfoundland, Canadá. O Titan estava em uma expedição turística para explorar os destroços do RMS Titanic, com 5 pessoas a bordo, incluindo Stockton Rush, fundador e CEO da OceanGate. Apesar dos esforços de resgate da Guarda Costeira dos Estados Unidos e da Guarda Costeira do Canadá, que duraram 3 dias, o submersível não foi encontrado até 22 de junho. Foi concluído que o navio implodiu nas profundezas do oceano e não houve sobreviventes. Como engenheiro, estou indignado com o ocorrido e as medidas inadequadas tomadas. Hoje, vamos investigar os eventos e aprender com eles. Eu sou Dino e este é um episódio sombrio. Vamos começar. Vamos discutir a OceanGate Incorporated, a empresa responsável pela operação do Titan e de outros submersíveis. A OceanGate é uma empresa privada dos Estados Unidos sediada em Everett, Washington. Ela fornece submersíveis para a indústria do turismo, pesquisa e exploração. Fundada em 2009 por Stockton Rush e Guillermo Solem, a empresa surgiu do desejo de Rush de explorar as profundezas do oceano, após uma carreira como engenheiro de testes de voo para a McDonnell Douglas. Após presenciar o lançamento da Spaceship One no deserto de Mojave em 2004, Rush decidiu buscar a exploração submarina. É interessante notar que ele é casado com Wendy Rush, uma descendente de Isidore e Ida Strauss, que perderam a vida no naufrágio do Titanic. Essa conexão histórica nos leva aos trágicos eventos que ocorreram durante a expedição de turismo marítimo para explorar os destroços do Titanic, que afundou no Atlântico Norte em 1912. Antes de explorarmos os detalhes dessa tragédia em particular, vamos entender a complexidade da exploração em alto mar. Enquanto a aviação e a exploração espacial costumam despertar admiração, pois envolvem a superação da gravidade e o voo pelo ar, as embarcações de mar profundo representam um dos maiores desafios da engenharia. A pressão é um fator crucial nesse ambiente hostil. A pressão do ar ao nível do mar é cerca de 14,7 libras por polegada quadrada, PSI, resultado da coluna de ar que se estende até o espaço. No entanto, a água é um fluido muito mais denso do que o ar. A cada 10 metros de profundidade no mar, a pressão aumenta em uma atmosfera, ou 14,7 PSI. O Titanic repousa aproximadamente 12.500 pés abaixo da superfície, com a proa e a popa separadas por mais de 2.600 pés, cercadas por destroços. Após mais de 100 anos no fundo do oceano, os destroços estão a 400 milhas da costa de Newfoundland, no Canadá. Para ilustrar a magnitude dessa profundidade, imagine-se deitado em uma prancha de 1 pé por 1 pé. Agora, pense no peso que você sentiria se estivesse a 100 metros de profundidade, equivalente ao tamanho de um campo de futebol. A pressão seria de 10 atmosferas, ou 145 psi. Isso significa que, em uma prancha de 1 pé por 1 pé, sentiríamos o peso de 20.880 libras, o equivalente a 4,7 Tesla. Model sábio, a uma profundidade de 381 metros, 1.250 pés, temos a altura do Empire State Building, em Nova York. Nessa profundidade, sentiríamos uma pressão equivalente a 37,4 atmosferas, e uma prancha de 1 pé por 1 pé suportaria o peso de 80.000 libras. A uma profundidade de 490 metros, atingimos a máxima profundidade de mergulho do submarino classe C da Marinha dos Estados Unidos, onde sentiríamos uma pressão de 48,5 atmosferas, o que resultaria em um peso de 94.800 libras em uma prancha de pé. A uma profundidade de 828 metros, alcançamos a altura do Burj Khalifa, onde sentiríamos uma pressão de 82 atmosferas, equivalente a 173.520 libras em uma prancha de pé. Essa é a mesma profundidade em que opera o submarino de mergulho mais profundo atualmente, o submarino classe Oscar da Marinha Russa, a uma profundidade de 3.800 metros, sujeito a pressões de 376 atmosferas. Nesse caso, uma prancha de pé em nosso peito suportaria o peso de 797.000 libras. O OceanGate Titan é classificado para uma profundidade de mergulho de cerca de 4.000 metros, o que pode parecer impressionante, mas não é nem mesmo o recorde para mergulhos humanos mais profundos. Esse título vai para James Cameron e o Deep Sea Challenger, construído na Austrália em 2012. O Deep Sea Challenger chegou à parte mais profunda da Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, o ponto mais profundo da Terra, a incríveis 11.000 metros, 36.000 pés.
Nessa profundidade, sentiríamos uma pressão de 1090 atmosferas, e uma prancha de pé suportaria o peso de 2,3 milhões de libras. Comparando com a diferença de pressão em um avião em altitude de cruzeiro de 36 mil pés, que pode ser de apenas 3 psi, fica claro por que mais pessoas estiveram no espaço do que nas partes mais profundas de nossos oceanos. Agora, vamos abordar as preocupações que têm assombrado a OceanGate desde o início. Por exemplo, as limitações de design do Titã exigiam que a escotilha fosse fixada com 17 a 18 parafusos do lado de fora. Isso significa que os passageiros a bordo não têm a capacidade de abrir a escotilha por conta própria e precisam confiar nas equipes em terra para fazê-lo. É compreensível, já que essas embarcações de alto mar precisam ser extremamente seguras e herméticas, com vedação adequada para evitar vazamentos de água. No entanto, essa situação destaca a importância de ter sistemas de backup e um mecanismo de abertura de emergência, como um cabo explosivo, caso a embarcação ressurja e não seja encontrada. Um dos receios iniciais era que o submarino emergisse à superfície em algum lugar ao longo do Oceano Atlântico, não fosse encontrado e seus ocupantes morressem sufocados por não conseguirem abrir a escotilha a tempo e acabassem ficando sem ar. Além disso, o Titã não possuía GPS ou outros instrumentos de navegação a bordo, nem um dispositivo de localização como a caixa preta em uma aeronave. A maioria dos submarinos usa GPS para navegação próxima à superfície, mas essa tecnologia não é eficaz em águas profundas. Em vez disso, eles utilizam informações de curso estimadas por meio de giroscópios, velocidade medida por bússolas estimativas das correntes oceânicas locais. Também é comum o uso de sistemas de navegação inercial que estimam a posição com base na aceleração e desaceleração do navio. No entanto, o Titã parecia depender apenas dos dados fornecidos pela embarcação de apoio de superfície. Em 2019, a OceanGate publicou uma postagem em seu blog explicando por que o Titã não possuía certificação de nenhuma autoridade marítima, o que foi considerado uma grande preocupação. A OceanGate alegou que a maioria dos acidentes marítimos e aéreos é causada por erro humano, e não por falha mecânica, e argumentou que a certificação se concentra apenas no estado físico da embarcação, ignorando as ações corporativas. Eles afirmaram estar comprometidos com a segurança operacional e possuir uma cultura corporativa voltada para esse objetivo. Durante uma expedição em 2022, o jornalista David Prog, que viajou no Titã para ver o Titanic, observou que a nave de apoio de superfície perdeu o rastro do submarino por algumas horas. Ele mencionou que a possibilidade de adicionar um localizador foi discutida durante esse evento, pois eles conseguiam enviar mensagens curtas para o submarino, mas não sabiam sua localização exata. Essa situação gerou tensão e preocupação, levando à desconexão da internet no navio para evitar que as informações vazassem nas redes sociais. É assustador pensar que eles já sabiam que algo assim poderia ocorrer. Além disso, a nave era controlada por um controle de videogame, o que pode parecer uma abordagem descontraída, mas, na verdade, uma escolha questionável. Os produtos com especificações militares passam por testes rigorosos para garantir sua segurança em todos os ambientes operacionais. Por exemplo, o headset Vision Pro da Apple custa cerca de $3.500, o que é consideravelmente mais barato em comparação com os $400.000 necessários para adquirir um capacete para o caça-jato F-35. Isso ocorre principalmente devido ao volume de produção, mas também porque os capacetes precisam passar por testes de vibração intensos para garantir sua resistência. Além disso, é necessário assegurar que a radiação nos níveis mais altos, encontrada a 40.000 a 50.000 pés, não cause danos a longo prazo. A confiabilidade é uma preocupação fundamental nesses produtos, motivo pelo qual eles são submetidos a testes abrangentes. A jornada da OceanGate até chegar ao Titã foi iniciada com a aquisição do submersível Antipodes em 2012. Essa foi sua primeira plataforma de teste para aprender e aprimorar todo o projeto. Em seguida, eles construíram o Cyclops One, em colaboração com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington. Essa embarcação foi capaz de atingir uma profundidade máxima de 500 metros, mas ainda estava longe o suficiente para alcançar a profundidade necessária para o Titanic. O próximo passo foi o desenvolvimento do Titã, o produto final, classificado para mergulhar a 4.000 metros de profundidade. Uma característica importante do Titã é o uso de materiais exóticos, como fibra de carbono e titânio, para garantir a segurança do submarino. Isso é notável, pois, historicamente, tem-se utilizado aço e alumínio de alta resistência.
O uso de fibra de carbono ainda é relativamente raro, exceto em supercarros sofisticados ou em casos recentes de aeronaves, como o Boeing Dreamliner. A OceanGate firmou um contrato com a Spencer Composites em janeiro de 2017 para a construção do cilindro composto de carbono. Essa mesma empresa construiu o orifício de pressão composto para o Challenger Deep Flight, que foi posteriormente adquirido pela Vard Oceanic de Richard Branson. No entanto, o Deep Flight recusou-se a endossar o plano de mergulhos adicionais, pois a embarcação foi projetada para apenas um mergulho devido à diminuição de sua resistência a cada uso. Após o desaparecimento do Titan em 2023, foi revelado que as parcerias divulgadas pela OceanGate não eram tão significativas quanto se pensava. A Universidade de Washington afirmou que seu laboratório de física aplicada não teve envolvimento no projeto ou nos testes do submersível Titan. A Boeing também negou ser parceira ou responsável pelo projeto e construção do Titan, assim como a NASA, que declarou ter um contrato espacial com a OceanGate, mas sem envolvimento em testes ou fabricação. Essa revelação demonstra um exemplo de uma empresa tentando obter credibilidade por meio de parcerias, mas cuja colaboração real é questionável. Um relatório de controle de qualidade apresentado por David Lockridge, diretor de operações marítimas da OceanGate, em janeiro de 2018, indicou que nenhum teste não destrutivo foi realizado no casco de fibra de carbono para verificar a presença de vazios ou delaminações que poderiam comprometer sua resistência. Os testes não destrutivos são uma maneira de verificar a integridade de um material sem danificá-lo, garantindo assim sua segurança. Em resumo, os produtos com especificações militares são submetidos a testes rigorosos para garantir sua segurança em todas as condições operacionais. A jornada da OceanGate até chegar ao Titan envolveu várias etapas de desenvolvimento, culminando em um submarino classificado para atingir 4.000 metros de profundidade. O uso de materiais exóticos, como fibra de carbono e titânio, representou um avanço significativo no campo. No entanto, a revelação de parcerias questionáveis e a falta de testes adequados levantaram preocupações sobre a credibilidade da OceanGate e a segurança do Titan. A maneira de verificar se algo é seguro é cortá-lo ao meio, quebrá-lo e sim, é seguro. Mas é claro que você destruiu o produto, então NDT é algo em que os engenheiros se apoiam o tempo todo. Para garantir que as coisas sejam seguras e no mundo da fibra de carbono é muito mais difícil. Porque a fibra de carbono não dobra ou ceder ou obter ranhuras e rachaduras da mesma forma que outros materiais. Exigem muita informação e percepção. Lockridge foi informado de que OceanGate confiaria no sistema de monitoramento acústico em tempo real que ele sentiu que não alertaria a tripulação sobre uma possível falha com tempo suficiente para abortar com segurança a missão e evacuar um dia depois de preencher seu relatório. Ele foi convocado para uma reunião na qual foi informado de que a janela de acrílico pela qual você olha foi avaliada apenas para 1.300 metros porque a OceanGate não financiaria o projeto de uma janela classificado para 4.000 metros. Naquela reunião, ele reiterou suas preocupações e acrescentou que se recusaria a permitir testes brutos sem uma varredura completa. Lockridge foi demitido de seu cargo como resultado. A OceanGate entrou com uma ação contra Lockridge em junho, acusando-o de compartilhar indevidamente propriedade, segredos comerciais e fabricando de forma fraudulenta um motivo para se livrar dele. O processo foi encerrado em novembro de 2018. Tenho certeza de que foi tudo lacrado e nunca saberemos exatamente o que foi acordado, mas isso é absolutamente aterrorizante. Durante uma descida pilotada por humanos em 10 de dezembro de 2018, Stockton Rush usou os propulsores verticais para superar a flutuabilidade positiva inesperada ao descer mais de 10.000 pés. Conseguiu isso, mas por qualquer motivo em torno de 10.000 pés ele teve que usar propulsores verticais para continuar sua descida e, quando isso aconteceu, causou interferência nos sistemas de comunicação entre as hélices girando. A perturbação na esteira da água saindo dessas hélices e tudo mais que eles. Perdeu contato por uma hora agora. Ash ficou emocionado ao se considerar a segunda pessoa a mergulhar sozinho a 13.000 pés depois de James Cameron, mas se fosse eu, ficaria apavorado, voltaria e descobriria o que diabos aconteceu com as comunicações e o que podemos mudar a frequência. Podemos ter um sistema de backup, podemos ter uma corda, o que tiver que acontecer para nunca mais deixar isso acontecer. E sabemos o que aconteceu de novo por causa daquele relatório do repórter depois que esses testes foram concluídos em janeiro de 2020. O Salão Titan começou a mostrar sinais de fadiga cíclica e a
Embarcação foi reduzida para 3.000 metros. Agora o casco foi reparado e novamente classificado para 4.000 metros de profundidade de mergulho, mas por quem tudo foi feito corretamente é impossível saber, decidi fazer este vídeo porque acho que estamos no precipício de uma nova era de turismo exótico e exploração. Entre ir ao espaço para ir para a Lua em órbita abaixo da Terra ou mergulhar em alto mar, estamos à beira de ver mais dessas pessoas mais ricas, as pessoas que estiveram envolvidas neste incidente em particular. Sempre querem ter a próxima coisa e, se vamos fazer isso, é importante perceber o quão inseguro isso pode ser. Ao contrário da aviação comercial, não há conselhos reguladores envolvidos aqui. Esta é a International Warrior. A empresa teve que registrar o navio-mãe que leva pessoas do Canadá, então isso teve que ser registrado, mas o que acontece em águas abertas não é muito regulamentado. Esta é uma história muito difícil para mim porque, como engenheiro, adoro ambição, quer dizer construir sua própria embarcação. Fibra de carbono com 5 polegadas de espessura parece legal. Mas como engenheiro, também percebo o quão importantes são as medidas e protocolos de segurança envolvidos. Desde membros da empresa como Boeing e funcionários de testes de engenharia da Airbus até a FAA e outros órgãos de aprovação regulatória que garantem que tudo seja regulamentado e controlado. Não há nada disso acontecendo aqui. Uma das primeiras coisas a perceber sobre uma implosão da embarcação é que provavelmente não houve muito sofrimento, as pessoas provavelmente morreram instantaneamente. Mencionamos quanto peso você sentiria nessas profundidades e você simplesmente seria esmagado. Então o que provavelmente aconteceu é que eles construíram uma embarcação que era bastante impressionante por si só. A maneira de verificar se algo é seguro é cortá-lo ao meio, quebrá-lo e, sim, é seguro. No entanto, isso destrói o produto. Portanto, os testes não destrutivos, NDT, são cruciais para garantir a segurança, especialmente no mundo da fibra de carbono, onde é mais desafiador. A fibra de carbono não dobra, cede, obtém ranhuras ou rachaduras da mesma forma que outros materiais, exigindo informações e percepções precisas. Lockbridge foi informado de que a OceanGate confiaria em um sistema de monitoramento acústico em tempo real, mas ele estava preocupado que esse sistema não alertasse a tripulação a tempo em caso de falha. Após preencher seu relatório, foi convocado para uma reunião em que descobriu que a janela de acrílico pela qual olhava estava avaliada apenas para 1.300 metros, devido a restrições financeiras da OceanGate. Ele reiterou suas preocupações e recusou-se a permitir testes brutos sem uma varredura completa. Como resultado, foi demitido e enfrentou uma ação judicial por suposta divulgação indevida de segredos comerciais. Durante uma descida pilotada por humanos em 10 de dezembro de 2018, Stockton Rush teve que usar propulsores verticais por algum motivo em torno de 10.000 pés, o que causou interferência nos sistemas de comunicação devido às hélices girando e à perturbação na esteira da água. Isso resultou em uma perda de contato por 1 hora. Embora Rush tenha ficado emocionado por ser a segunda pessoa a mergulhar sozinho a 13.000 pés, ele ficou apavorado e queria investigar o que aconteceu com as comunicações. Ele propôs mudar a frequência, ter um sistema de backup ou até mesmo uma corda, qualquer coisa para evitar que isso acontecesse novamente. Após os testes concluídos em janeiro de 2020, o casco do navio Titan começou a mostrar sinais de fadiga cíclica, resultando na redução da profundidade de mergulho para 3.000 metros. Embora o casco tenha sido reparado e classificado novamente para 4.000 metros, é difícil saber se tudo foi feito corretamente. Estamos à beira de uma nova era de turismo exótico e exploração, seja no espaço, na Lua ou no oceano profundo. É importante compreender os riscos envolvidos. Ao contrário da aviação comercial, não existem conselhos reguladores envolvidos nesses empreendimentos. Esta é uma história desafiadora para mim, como engenheiro, porque adoro ambição. Construir uma embarcação de fibra de carbono com 5 polegadas de espessura parece incrível, mas também reconheço a importância de medidas e protocolos de segurança adequados. Desde as empresas como o Boeing e Airbus até a FAA e outros órgãos regulatórios, existem protocolos estritos para garantir a segurança e o controle. Infelizmente, nada disso está presente nesse contexto. Sobre a implosão da embarcação, é provável que as pessoas não tenham sofrido, pois teriam sido instantaneamente esmagadas devido à pressão nas profundezas do oceano. Devemos aprender com os erros passados e garantir que a segurança seja uma prioridade ao explorar o desconhecido. A configuração da embarcação com estrutura composta de fibra de carbono e titânio era uma abordagem exótica e inovadora.
Ela possuía uma janela de visualização para permitir a observação do Titanic, algo que antes era inacessível aos seres humanos. No entanto, toda embarcação e dispositivo de engenharia tem uma vida útil operacional. Os engenheiros realizam testes para determinar quantos ciclos o material pode suportar antes que problemas comecem a surgir. Um fator de segurança é adicionado para garantir a integridade. Por exemplo, um carro pode durar quase para sempre devido à ausência de pressão envolvida, exceto pela pressão atmosférica ao nível do mar. No entanto, a corrosão pode afetar a longevidade do veículo. Em contraste, aeronaves são submetidas a ciclos de pressurização e despressurização. Devido à complexidade de inspecionar cada canto e recanto, os engenheiros estabeleceram intervalos de teste, como uma revisão completa a cada determinado número de horas. Durante essa revisão, os painéis são desmontados e inspecionados em busca de rachaduras, impurezas e imperfeições. Qualquer rachadura ou pequeno buraco pode se tornar um ponto de concentração de estresse, levando a falhas. Eventualmente, uma aeronave é aposentada após um número específico de horas fixas. No caso do Titan, a vida útil operacional não foi estabelecida adequadamente, e não foram realizados testes não destrutivos para monitorar a fibra de carbono. Embora a fibra de carbono seja um material impressionante e incrivelmente forte, é uma nova fronteira em termos de pesquisa e experiência comparada a materiais como aço de alta resistência e alumínio. As novas fronteiras são emocionantes, mas também apresentam incógnitas, especialmente ao construir embarcações capazes de suportar as pressões extremas das profundezas oceânicas. É sugerido que qualquer embarcação que se aventurar em áreas como a Fossa das Marianas ou a 12.000 pés no Oceano Atlântico deveria ter uma vida útil maior do que apenas alguns ciclos. A intenção de tornar os ingressos acessíveis pode ter levado a atalhos e comprometimentos na construção e manutenção adequadas da embarcação. A falta de compreensão dos oceanos profundos e a falta de uma metodologia eficaz contribuíram para essa tragédia. Como engenheiro, é essencial aprender com os erros e buscar melhorias para evitar perdas de vidas no futuro. Explorações oceânicas profundas exigem uma metodologia mais robusta e, possivelmente, um investimento mais substancial. Esta história é um lembrete da complexidade dos desafios envolvidos na exploração de fronteiras desconhecidas.